Bom, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom, a lição de hoje é muito boa, hein? O estudo hoje do nosso curso básico de teologia é sobre a graça de Deus. Tema muito bom, né? Bom, vou começar a leitura. A graça no Novo Testamento é uma palavra de grande importância. Diz James Parker que a graça é a palavra-chave do cristianismo. E ainda, quando corretamente compreendida, esta graça contém em si mesma toda a teologia do Novo Testamento. A ideia da graça é, pois, a chave que abre o Novo Testamento. É a única chave capaz de abri-lo. No Novo Testamento, graça aparece 155 vezes. E 100 vezes somente nas epístolas de Paulo. O Novo Testamento apresenta Deus como Deus de toda a graça. O Espírito Santo é retratado como Espírito da graça. Coisa bonita, né? O Espírito Santo é retratado como Espírito da graça. Quando Cristo sustentou o apóstolo Paulo, ensinou-lhe que a graça é suficiente. Tem uma parte que fala, tua graça me basta, né? Deve ser relacionado a isso, né? Bom, o teólogo holandês Jacob Arminio diz que a graça é uma só em essência, mas varia em seu modo, no princípio e no fim, mas variada em seu processo. Vamos ver, definição etimológica da graça. Tá? A palavra graça vem do grego charis e significa generosidade, favor. A palavra traz também o sentido de misericórdia. Então, tudo isso é a graça que Deus tem por nós, viu? Significa generosidade, favor, e a palavra também traz o sentido misericórdia. Lois Beckerford diz que, na maioria das passagens em que a palavra charis é utilizada no Novo Testamento, ela significa a imerecida operação de Deus no coração do homem. Operação efetuada mediante o Espírito Santo. Moffat diz que a religião da Bíblia é a religião da graça, ou nada é. Não havendo graça, não há evangelho. Vamos ver, definição teológica da graça. A graça é o favor não merecido de Deus. É o seu amor. O favor feito a alguém que não tem direito de reivindicar tratamento favorável e não pode retribuir. Vê só, né? Deus nos deu de graça a salvação e o amor que Ele nos tem, e a gente não tem como reivindicar, ou no caso, exigir isso, e a gente não tem como retribuir também, né? É forte. Não somente a graça é dada aos que têm méritos, aos que, entre aspas, merecem, mas também é concedida aos que merecem a condenação. Então a graça vai para quem faz coisas boas e para quem faz coisas más. Graça é o amor mediante o qual Deus chamou a Israel
para ser seu servo. Então aqui, basicamente, fala que não faz diferença se a pessoa é ruim ou se a pessoa é boa. Se a pessoa aceitar Jesus Cristo, aceitar o presente de Deus, que Ele deu para todos, ela vai ser salva. O vocábulo graça expressa o princípio pelo qual Deus age por espontânea bondade para salvar os pecadores. Graça é Deus amando o desprezível, perdoando os seus pecados, aceitando-os, revelando-se ao pecador. Revelando-se ao pecador. A graça de Deus salva do pecado. A salvação na Bíblia é pela graça de Deus, do início ao fim. A graça de Deus não pode ser comprada nem obtida pelas criaturas. Nas epístolas paulinas, a ideia de graça é posta a obras e méritos. Diz a W. Pink que o absoluto favor de Deus não pode ser harmonizado com o mérito humano, mais do que o óleo e a água podem ser inseridos no mesmo elemento. É como se não tivesse como misturar, né? Por mais que a gente faça boas ações, não tem como misturar com a graça de Deus, que é a salvação de graça mesmo. Pink Hansen diz que graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Nenhuma quantidade de renúncia, nenhuma quantidade de conhecimento recebido em missionários, em seminários e faculdades de teologia. Nenhuma quantidade de cruzadas em benefícios a causas justas. Então não importa quantas coisas boas a gente faça, que não tem como Deus nos amar mais. Tá? Agora, por outro lado. E a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Nenhuma quantidade de racismo, ou orgulho, ou pornografia, ou adultério, ou até mesmo homicídio. A graça significa que Deus já nos amou tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. E ainda, o Evangelho da Graça começa e termina com o perdão. As pessoas escrevem canções com o título como Maravilhosa Graça. Apenas por um motivo. A graça é a única força do universo suficientemente poderosa para quebrar as cadeias que escravizam gerações. Apenas a graça derrete e não graça. A não graça. Somente a graça derrete a não graça. Outra vez, a W. Pink diz que a graça é uma provisão para homens tão decaídos que não podem ajudar a si mesmos. Que loucura, né? Tão corruptos que não podem mudar sua natureza. Tão inimigos de Deus que não conseguem voltar para Ele. Tão cegos que não podem vê-lo. Tão surdos que não podem ouvi-lo. Tão mortos que Ele mesmo precisa abrir suas sepulturas e levantá-los para a ressurreição.
Que loucura, né? Aqui, hoje de manhã eu me lembrei, tem algumas passagens que falam que Jesus disse que a gente ia ressuscitar mortos, né? Que creem nele, né? Aí me veio na mente, quando tu prega a palavra para alguém que não aceitou Jesus ainda, essa pessoa que não aceitou Jesus ainda está morto, né? Porque Jesus disse, né? Aquele que está morto, aquele que ouve a minha palavra, ainda que esteja morto, viverá. Então o cara ouve a palavra dele, ainda que esteja morto, não tem fé ainda. Passou a ter fé, ele tem vida. Então quando a gente prega a palavra para alguém e essa pessoa se converte e aceita Jesus, a gente está ressuscitando essa pessoa, trazendo ela para a vida. Que loucura, né? Por isso que fala aqui, ó. Tão mortos, ó, parece que a gente está vivo, mas quem não aceitou Jesus não está vivo. Então, tão mortos que ele mesmo precisa abrir suas sepulturas e levantá-los para a ressurreição. A lei e a graça, duas coisas, a lei e a graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui quando fala que a lei foi dada por Moisés, fala dos 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e Moisés passou para as pessoas. Mas a graça veio por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, imperava a realidade da lei. Assim como no Novo Testamento, a graça domina. Diante desses dois sistemas, surge uma pergunta: como relacionar a lei e a graça? O Novo Testamento denuncia duas visões erradas do assunto. Legalismo. Eu vou explicar para vocês, tá? Porque a gente já leu, e a Vitória, né, nos outros livros, ó, invito. Assim, ó, tem duas coisas erradas no Novo Testamento que falam sobre isso. Ó. Legalismo. O legalismo era um tipo de que eles aceitavam. Como é que eu vou te dizer? Eu vou ler para vocês, depois eu explico, tá? Para entender melhor. Ó, legalismo. O professor Mauro Mister define legalismo como uma distorção da obediência requerida pelas Escrituras. Aqueles que vivem debaixo e tão somente debaixo da graça de Deus, tá? O princípio básico envolvido no legalismo é a crença, a fé de que o pecador tem a capacidade inata de agradar a Deus e assim obter mérito. É a busca do favor de Deus pelos esforços humanos. O legalismo exige o esforço do homem para exercer a autodisciplina, podendo até ser admirado pelas pessoas, mas não por Deus. Paulo ensina que o crente deve firmar-se na liberdade com que Cristo nos libertou. Como disse Agostinho, se o Espírito da graça estiver ausente, a lei está presente, mas somente para nos acusar e matar. O legalismo enfatiza somente o dever, a liberdade do espírito. A liberdade do espírito depende do querer. Ou entendemos a liberdade de Cristo e escolhemos a salvação somente pela graça, ou a lei que condena. O problema, ou a lei que condena, a gente vai ter que escolher, tá? Ou entendemos a liberdade de Cristo e escolhemos a salvação somente pela graça, ou a lei que condena. O problema é que para os homens o que realmente importa é a visibilidade. Mas não esqueçamos
Mas não esqueçamos, Deus conhece não só as nossas atitudes, mas também o nosso motivação, ou a nossa motivação. Porque Deus vê o coração. À medida que o legalismo predomina, o amor pelas almas diminui e também não atrai para Cristo, e também não atrai ninguém para Cristo. Deus condena o legalismo por causa do orgulho. Devemos lembrar que não vivemos para nós mesmos, mas para Deus. Tá, agora eu vou explicar um pouquinho o legalismo. Legalismo, na época que Paulo estava fundando igrejas, e os apóstolos também, se infiltrou no meio deles um grupo que acreditava no legalismo. Eles diziam que fazendo as coisas certas, né? Vamos fazer tudo direitinho, vamos fazer ajudar as pessoas, vamos fazer tudo isso que é certo, né? E eles achando que isso ia fazer eles merecer a salvação. Era o legalismo, ser um cara legal, vamos dizer assim. Tá? Eles achavam que isso ia fazer eles merecer a salvação. E não precisava assim de... talvez não precisasse do arrependimento nem da graça. Não é ser salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, mas pelos seus méritos. E Paulo condenava isso aqui. Paulo teve que lutar contra isso, para acabar com isso dentro da igreja. E depois teve também o antinomismo. Ó. É outra coisa. Antinomismo. Aqui vai falar da segunda. Ó. São duas visões erradas do assunto. Ó. Esse legalismo, agora o antinomismo. Antinomismo é um vocábulo grego que quer dizer contra, ante a lei. Contra, ante a lei somos, ó. É, na verdade, um sinônimo de libertinagem. Todos sabem que libertinagem é uma coisa errada, né? É um sinônimo disso. Diz respeito àqueles que acham que o privilégio de ser justificado dá direito de satisfazer todos os desejos da carne. Então aqui é outro grupo diferente, ó. Um grupo, legalismo, achando que faziam tudo certo, ia ser salvo e não precisavam da graça. E outro grupo, também errado, dizia assim, nós somos salvos pela graça. Podemos fazer tudo o que a gente quiser e Deus vai nos salvar igual. Também está errado, tá? Bom, então eles achavam que podiam satisfazer todos os seus desejos da carne. Juntamente, essa visão deturpada é o que Paulo condena. Uma posição antinomita pode chegar, uma posição antinomita pode chegar ao extremo de negar a necessidade de arrependimento ou mudança de vida ao receber a salvação em Cristo. Então veja só como é importante. Quando o cara aceita Jesus Cristo e se converte, é necessário o arrependimento e a mudança de vida. Vem por consequência da verdadeira fé. A pessoa verdadeira, acreditou de verdade, ela vai ter uma mudança de vida. Aqui eu falo assim, ó, qualquer teologia que ofereça graça sem arrependimento não é digna de crédito. Sem arrependimento não é digna de crédito. Pessoal, não dá para acreditar. Tá? A salvação não é apenas a assinatura de um cartão de decisão ou um ato de ir na frente na hora do apelo, mas arrependimento, mudança, transformação. Uma fé genuína e salvadora transforma o comportamento do nascido de novo. Transforma sua maneira de pensar e implanta nele um novo coração. Muito bem. Então aqui Paulo teve que lutar contra essas duas coisas. Talvez Paulo lutou com uma e o outro, Timóteo, lutou com outra, né? Mas as duas são erradas, tá? Uma querer fazer tudo certo achando que isso vai trazer a salvação e a outra querer fazer tudo errado achando que pela graça somos salvos. Não é assim. É nenhum extremo nem outro.
Aqui diz que aquele que crê de verdade vai mudar, vai ter mudança de vida. E vai ter que se arrepender, sim, né? Agora diz aqui embaixo assim, ó, a lei e a graça, contrastes, tá? Diferenças, ó. E de um lado diz, ó, lei, Deus proibindo e exigindo. Tá lá em Êxodo, tá? E graça, ó, Deus rogando e concedendo. 2 Coríntios. A lei diz, segundo a lei, ministério de condenação. E a graça, ministério de perdão. Depois diz, lei condena, graça redime da condenação. Lei mata, graça da vida. Lei fecha todas as bocas diante de Deus. Graça abre as bocas para louvá-lo. A lei põe uma grande distância de culpa entre Deus e o homem. A graça aproxima de Deus o homem culpado. Lei diz olho por olho, dente por dente. A graça, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A lei diz, faze e viverás. A graça diz, crê e viverás. A lei diz, condena totalmente o melhor dos homens. A graça justifica gratuitamente o pecador. A lei é um sistema de provação. Graça é um sistema de favor. Muito bem. Entendemos bem a diferença da lei e da graça, né? Lei lá no Antigo Testamento, graça no Novo Testamento. Características da graça. A graça é eterna, para sempre. As obras da graça de Deus não foram realizadas aos atropelos, como um problema de última hora. O Senhor do Universo não toma providências quando os problemas aparecem. Suas obras de graça foram preparadas antes de serem apresentadas aos homens. Segunda coisa, outra característica da graça. A graça é livre. Ninguém a poderá comprar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Outra coisa, a graça é soberana. A graça é soberana porque reina. Se reina é porque está no trono, e aquilo que ocupa o trono é soberano. Daí a expressão trono de graça, em Hebreus 4,16. A doce graça de Deus se manifesta através do Senhor Jesus Cristo. Contudo, como diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz: a graça de Deus é manifestada salvadoramente maravilhosa, perfeita e, entretanto, não é irresistível. Eu achei meio interessante falar que, apesar dela ser tão boa, tão maravilhosa, tão salvadora, ela não é irresistível. E olha o que diz: pois não são poucos os que, ignorando o Evangelho de Cristo, resistem ao Espírito Santo. Infelizmente, né? Muita gente não aceita o Evangelho de Cristo. Então, ela não é irresistível, apesar de ser tão boa. Ela não é imposta, né? A pessoa tem que aceitar a graça. A graça é um dom, um presente. A graça de Deus, proclamada no Evangelho, tornou-se um escândalo para os judeus
e loucura para o arrogante grego, estribado em sua filosofia. No Evangelho de Cristo não há nada que alude o orgulho do homem. Ao contrário, diz que o moralista mais justo aos seus próprios olhos, olha como isso aqui é importante, ó. Não há nada no Evangelho de Cristo que alude o orgulho, que vai querer dar orgulho para a pessoa. Pelo contrário, olha aqui, ó. Diz que o moralista, pessoal moral, tá? O moralista mais justo a seus próprios olhos está na mesma condenação do libertino mais vil. Vê só. Então, por mais que a pessoa se ache lá no topo da justiça, ele está no mesmo nível que o libertino mais vil. O cara mais corrupto. O religioso mais confesso em seus ritos e práticas religiosas está tão perdido quanto o ateu. Para ver o quanto a gente depende da graça, né? O Evangelho apresenta todos os descendentes de Adão como corruptos. Por isso que é só pela graça que vamos ser salvos. A única esperança que o Evangelho aponta é a graça de Deus. Que loucura, para que ninguém se ache e se vanglorie, exatamente, para ninguém faça isso. Todos dependemos da graça de Deus. Os privilégios da graça, olha as coisas boas que vamos receber da graça. Privilégio. O maior privilégio do crente é que ele não vive mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Isto é, seu relacionamento com Deus é norteado pelo amor que o redimiu, libertou e o guarda. A vida cristã é vívida. A vida cristã é vivida sobre a graça de Deus na ótica da liberdade. Então, o crente olha o que o crente é, livre da observância perfeita da lei. É livre da observância perfeita da lei. Não estás debaixo da lei, e sim da graça. O crente foi liberto da lei pela perfeita obediência de Cristo. Por isso, se o crente pecar, se cair, é livre pela graça de Deus para se levantar de onde caiu. Pois temos um advogado junto ao Pai. Nossa experiência como seres imperfeitos deve nos incentivar a perdoar nossos irmãos. E muito bem, como a gente sabe que é perfeito, quando o irmão pecar contra ti, a gente diz, pô, nós não somos perfeitos, tem que perdoar o meu irmão. Assim como todos os dias Deus também nos perdoa, né? Bom, outra coisa que o crente é. O crente é livre do domínio do pecado. Como eu digo para vocês, a pessoa que não é verdadeiramente convertida, ela é escrava do pecado, e eu digo isso por experiência própria, porque a pessoa não consegue resistir ao pecado. Parece ali a oportunidade, vou lá. Mas quando tu é verdadeiramente convertido, que o Espírito Santo habita em ti, aí tu consegue resistir. Livre do domínio do pecado, porque agora tu é realmente transformado. É que ninguém nasceu crente, né? Então, depois que tu te converte, que tu vê a diferença. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Viu? O pecado não vai nos dominar. Por estar unido a Cristo e por estar cheio do Espírito Santo, o salvo é capaz de vencer as investidas do pecado. Pelo Espírito Santo, mortificastes os efeitos do corpo, certamente
vivereis. Agora, o homem interior ama a justiça tanto quanto antes o pecado. Você vê, agora a gente ama fazer a vontade de Deus tanto quanto antes a gente gostava de fazer o pecado. O salvo odeia o pecado e não sente prazer nem nas lembranças de sua vida anterior. A libertação que a graça de Deus operou conferiu-lhe forças para viver para Deus. Viu? A libertação que a graça de Deus operou conferiu-lhe forças para viver para Deus. Agora, outra coisa que o crente é: livre da escravidão do medo. Eu gostei dessa parte porque tem uma parte que fala que aqueles que temem ao Senhor, temem somente o Senhor. Maravilha, né? A certeza que o salvo é filho por adoção de Deus, amado por Ele, o Espírito testemunha que o Espírito testemunha que é filho de Deus. Tem a convicção de que nada o separará do amor de Cristo. O salvo que ama a Deus sabe que o conhece. O salvo que ama a Deus sabe que o conhece e que é conhecedor. Ih, não entendi direito. Vamos lá de novo. O salvo que ama a Deus sabe que aconteça. Bom. O salvo que ama a Deus sabe que aconteça o que acontecer, todas as coisas operam para o seu bem. Então tira o medo do cara realmente, né? Conhece Deus de verdade, confia nele. Então tu sabe que aconteça o que acontecer, vai ser para o teu bem. Muito bem. Para saber mais, aqui é para saber mais, a história do famoso hino Amazon Grace. Em 1950, John Nelton era comandante de um navio negreiro inglês. Nelton transportava muitas cargas de escravos africanos trazidos para a América no século XVIII. No mar, em uma de suas viagens, o navio enfrentou uma enorme tempestade e afundou. Nelton entregou sua vida a Cristo e tornou-se um consagrado pastor evangélico. Nos últimos 43 anos de sua vida, ele pregou o evangelho em Olney e em Londres. Aos 82 anos, eu achei interessante aqui, ele se converteu então com 39 anos. Porque ele pregou durante 43 anos e agora está com 82. E aos 82 anos, Nelton disse: minha memória já quase se foi. Mas eu recordo duas coisas. Que eu sou um grande pecador e que Cristo é meu grande Salvador. Legal, né? Nelton passou o resto da sua vida lutando contra os males da escravidão. Viu? Depois ele passou o resto da vida lutando pelos males da escravidão, para se terminava aquilo, né? No seu túmulo, lê-se, ele mandou botar lá, John Nelton, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos na África. Foi, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. O seu mais famoso testemunho continua vivo no mais famoso das centenas de hinos que escreveu.
Então ele escreveu centenas de hinos, hein? Bom. Aqui está, Amazon Graça, nome do hino. Tradução, Amazon Graça, ó. Amazon Graça significa graça maravilhosa. Ó, diz assim, ó, graça maravilhosa que salvou um miserável como eu. Estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora vejo. Foi graça que ensinou meu coração a temer e graça trouxe alívio aos meus medos. Quão preciosa aquela graça pareceu na hora em que criei. Através de muitos perigos, armadilhas e ciladas, eu finalmente vim. Esta graça me trouxe em segurança até aqui e me conduzirá ao lar. Glória a Deus, né? Bom, terminou a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Vamos lá. Bom, marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver quem acerta. Questão 1. James Park diz James Park que a graça é a palavra-chave do cristianismo. Verdadeiro. Então, marque V na questão 1. V, verdadeiro. Questão 2. O crente foi livre da lei pela obediência de Cristo, então pode pecar o quanto quiser? Falsa. 2, marque V, é falsa. E marque F é falsa, né? Marque V é falsa. A segunda marque F é falsa, tá? Quem tá com o livro aí. Questão 3. À medida que o legalismo predomina, o amor pelas almas aumenta? Não. Então, 3, marque F é falsa, tá? O correto seria assim, ó. À medida que o legalismo predomina, o amor pelas almas diminui. Então, a terceira, marque F é falsa. Questão 4. O salvo, olha bem, o salvo odeia o pecado e não sente prazer nem nas lembranças de sua vida anterior. Verdadeira, né? Que maravilha, né? Coisa boa. Questão 5. O Senhor do Universo toma providências apenas quando os problemas aparecem? Falsa, isso. A quinta, marque F, é falsa. Questão 6. O Espírito Santo é retratado como o Espírito da graça. Isso, 6, marque V, verdadeira. 6, verdadeira. Agora, a segunda parte dos exercícios. Marque a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui eu vou ter que ir falando direto, para quem está com o livro, fica mais fácil, tá? John Nelson corresponde à letra C. Então, quem está com o livro, coloque o número 1 na letra C. John Nelson, autor do hino Amazon Grace, que significa graça maravilhosa. A questão 2, antinomismo. Antinomismo, vocês vão marcar na alternativa A. Então, coloque o 2 na alternativa A, diz ali, contra a lei. Então, antinomismo é contra a lei. Legalismo, 3. Legalismo 3 corresponde à alternativa D. Quem está com o livro, marque o 3 na alternativa D. Legalismo, distorção da obediência
requerida nas Escrituras. Questão 4, graça. Questão 4, graça, vocês vão colocar o 4 na alternativa B. Graça significa favor não merecido de Deus. Muito bem, terminamos a aula de hoje. Deus abençoe a todos nós e até a próxima. Amém. Terminou.